Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nesta videoaula, então, vamos discutir sobre curvas de amplificação em PCR quantitativo. Essas curvas de amplificação, elas podem ser obtidas, então, de duas maneiras, como discutimos em videoaulas passadas. Há outros métodos disponíveis, mas os dois mais comumente empregados foram o que discutimos, que são Cyber-Green e sondas Tachmann. Em ambos os casos, tanto faz se estamos utilizando o Cyber-Green, que se liga seletivamente a DNA dupla fita e fluoresce só quando ligado, ou uma sonda Tachmann, que hibridiza com sequências-alvo complementares e, ao ser hidrolisada, emite fluorescência. Em ambos os casos, o efeito é exatamente o mesmo. A quantidade de fluorescência que acumula ao longo do PCR é diretamente proporcional à quantidade de DNA sendo produzida pela reação de PCR. Então isso permite com que seja estabelecida uma curva de amplificação. A cada ciclo térmico de uma reação de PCR quantitativo pode ser determinada a quantidade de DNA acumulada indiretamente pela medida da fluorescência. A questão é como converter este dado de fluorescência em quantidade de DNA em ambos os casos, que é o que discutiremos na sequência, então, falando a respeito de curvas de amplificação, então. Vamos analisar, então, graficamente estas curvas de amplificação, exemplificando, então, aqui, onde teremos um gráfico variando no eixo X ciclos da reação de PCR, desde o ciclo zero, ou seja, a reação logo após ser montada e antes de ser submetida à amplificação, até o ciclo 40. E aqui, numa escala logarítmica, notar que essa escala é logarítmica, né? Os intervalos aqui, então, vão aumentando desde 0, vários zeros, 4 unidades de fluorescência até 4,0 unidades de fluorescência. Então, essa escala é logarítmica. Ciclos, então, no eixo X, fluorescência no eixo Y. Como já havíamos discutido em outra videoaula, antes do ciclo 20, normalmente não se detecta fluorescência. Então, apesar da sensibilidade ser maior num PCR quantitativo usando fluorescência, existe um limiar de fluorescência detectável. E, neste exemplo aqui que estamos trabalhando, vamos assumir que antes do ciclo 20 não acumulou DNA em quantidade suficiente para que essa fluorescência seja detectável. Portanto, vamos nos limitar. Esse aqui seria o gráfico completo, do ciclo 0 até o ciclo 40. Mas vamos nos limitar a partir de 0,004 unidades de fluorescência para cima e do ciclo 20 ao ciclo 40. Esse nosso outro gráfico, então, ficaria assim. Então é só uma parte do gráfico, porque na outra parte estaria vazio, só para aumentar a visibilidade. Então, do ciclo 20, 21, 22, 23, 24, 25 até o ciclo 40, os ciclos, então, de PCR, e aqui unidades de fluorescência, unidades arbitrárias.
que nós propomos aqui é traçar curvas de amplificação de alvos, então, com quantidades conhecidas, quantidades iniciais lá no ciclo zero, quando se colocou no tubo, quantidades conhecidas de DNA. E essas quantidades corresponderiam a 1.250 moléculas, o dobro 2.500, o dobro 5.000, o dobro 10.000 e o dobro 20.000 moléculas de DNA. O PCR quantitativo, ele é utilizado para quantificar quantidades absurdamente pequenas de DNA, que não podem ser quantificadas com nenhuma outra técnica existente. Então, como que estamos colocando 1.200, de maneira conhecida, controlada, 1.250 moléculas, 2.500? Muito bem. A PCR quantitativo é a técnica para se quantificar pequenas quantidades de DNA. Mas há outras técnicas para quantificar grandes quantidades de DNA. Espectrofotometria ultravioleta, por exemplo. Então, quantidades conhecidas de DNA, grandes quantidades quantificadas com precisão, usando espectrofotometria UV, por exemplo, essas quantidades de DNA podem ser fracionadas, fazendo diluição seriada, de maneira que, muito embora não possa ser, por exemplo, quantificado por espectrofotometria ultravioleta, 1250, por diluições seriadas, por exemplo, em base 10, toma 1/10 e dilui, dilui sucessivamente, podemos obter essas quantidades. Então, explicado de onde foi obtido essa amostra de DNA com um número tão baixo e conhecido de moléculas iniciais, vamos submeter isso a PCR quantitativo. E aqui não é relevante se foi usando sonda Tachman ou CyberGreen. O importante aqui é que a cada ciclo, a partir de um determinado ciclo, começa a se detectar a fluorescência emitida e permite o traçado do gráfico correspondente. Então, esse seria o gráfico obtido a partir de 1.250 moléculas iniciais. Então, vemos aqui o que já foi discutido previamente, uma área de amplificação exponencial nesse gráfico, onde a quantidade de DNA dobra a cada ciclo, até atingir um platô. Muito bem. E, aproveitando também esse gráfico, antes mesmo de colocarmos aqui o traçado correspondendo a 2.500 moléculas iniciais, onde seria esperado encontrarmos essa curva? À esquerda ou à direita da curva em vermelho? Ora, se temos mais moléculas iniciais, 2.500, a lógica nos diz que a mesma fluorescência em relação ao traçado vermelho será obtida mais precocemente. Então esse gráfico está à esquerda. E esse é o traçado obtido com 2.500 moléculas iniciais. A partir de 5.000, o gráfico estará também mais deslocado ainda à esquerda. A partir de 10.000, seria esse o traçado, e a partir de 20.000 moléculas, seria esse o traçado. Aqui cabe salientar que estas curvas aqui não são hipotéticas, elas são experimentais, certo? Então elas são baseadas em dados reais, estas curvas. Aproveitaremos também aqui para ressaltar aquilo que foi discutido a respeito do PCR tradicional não ser quantitativo. Vejam
como tem pouca diferença na quantidade final de fluorescência, ou seja, na quantidade de DNA acumulado, apesar de estar variando enormemente aqui, certo? Mas vamos analisar essas curvas em mais detalhes. Se procurarmos em cada uma delas, encontraremos regiões que correspondem a retas. Então aqui estamos traçando retas que passam por essas curvas. Por que fazemos isso? Fazemos isso para identificar até que ponto a amplificação segue sendo exponencial com eficiência 1. E, se analisarmos em conjunto todas essas curvas, podemos traçar um limiar aqui, um limite. Esse limiar é onde um limiar de fluorescência, então, vejam, o limiar é traçado com relação a uma determinada fluorescência. Nessa determinada fluorescência aqui, neste ponto, a curva de 20.000 moléculas ainda é exponencial. Essa também, essa também, essa também e até mesmo essa. Um pouco mais adiante aqui, 1.200 começa a perder a característica de exponencial, ou seja, a eficiência já não é 1, é 0,9999 e caindo rapidamente. Mas, até esse limiar, a eficiência é 1. Então, esse limiar, que também vai ser encontrado então, nos artigos, nos livros textos, sendo chamado de threshold, que é a tradução literal de limiar, delimita a região do gráfico, esta aqui, onde a amplificação é exponencial, é 1. Salientando então que, se aqui a amplificação é exponencial 1, a eficiência é 1, aqui também é, e para baixo também, certo? Então, partiu lá de uma eficiência 1, lá no ciclo 1, e veio até esse ciclo quase próximo do ciclo 30. Muito bem. Isso, então, são áreas, essa é a área de amplificação exponencial neste gráfico. Usando como base esse limiar aqui, onde a curva de amplificação da amostra com 1.250 moléculas, em qual quantidade de fluorescência, correspondendo a qual ciclo, ela ultrapassa aquele limiar. Basta puxarmos uma linha lá de onde a linha vermelha da amplificação de 1.250 moléculas chegou no limiar. Então, ela ultrapassou esse limiar no ciclo 29,85. Sim, do ponto de vista experimental, né, não existe o ciclo 29,85. Existe o ciclo térmico 29, existe o ciclo térmico 30. Mas matematicamente existe o ciclo 29,85. E onde o gráfico amarelo de 2.500 moléculas chegou no limiar? Ele atingiu o limiar exatamente no ciclo 28,86. O verde, correspondendo a 5.000 moléculas, atingiu esse limiar no ciclo 27,91. O azul, no ciclo 26,95. E, finalmente, o roxo, no ciclo 25,84. Se arredondarmos, esquecendo as casas depois da vírgula,
Notem que, à medida que dobra a quantidade de DNA, cai um ciclo, certo? De 29, dobrando a quantidade, caiu para 28. Dobrando, caiu para 27, 26, 25. Que é exatamente o que a teoria nos diria que deveria acontecer. Porque qual é a quantidade de DNA de um ciclo para o próximo, onde a eficiência é 1? O DNA tem que dobrar de quantidade. Então, um ciclo de diferença, o dobro da quantidade. Vamos chamar esse ciclo onde foi atingido o limiar de fluorescência, vamos chamar isso aqui de CT, da sigla em inglês de Cycle Threshold, ou ciclo limiar. É onde ele atingiu aquele limiar de fluorescência ainda dentro da amplificação exponencial. Então vamos guardar esses números aqui. Vamos guardar esses números para usar em alguns instantes. E lembrando que estes números aqui correspondem ao M0 daquela nossa fórmula geral para cálculo de amplificação de PCR. Então é o número de moléculas iniciais, isso aqui. E a pergunta é o seguinte: como o M0, o número de moléculas iniciais, correlaciona com CT, o Cycle Threshold, o ciclo limiar de fluorescência? Qual é a relação de um com o outro? Essa relação é estabelecida através de uma curva padrão. Essa curva padrão é o que vai nos dar a correspondência entre fluorescência e quantidade de DNA. Então vejamos o seguinte, aqui nós temos um gráfico no eixo X, ciclos térmicos, do 25 ao 30. No eixo Y, número de moléculas, também log, certo? Um gráfico, então, semilog, X linear, Y logarítmico. 1.250 moléculas corresponde a qual CT? 1.250 moléculas corresponde a um CT de 29,85 exatamente. 2.500 moléculas corresponde a qual CT? Corresponde ao CT de 28,86 exatamente. 5.000 moléculas corresponde a qual CT? Daquele gráfico anterior. Corresponde a 27,91. 10.000 moléculas correspondem a um CT de 26,95. E, finalmente, 20.000 moléculas iniciais correspondem a um CT de 25,84. Já deve ter caído a ficha que, unindo esses pontos, nós temos uma reta. A relação é inversa. Quanto mais moléculas iniciais, menor será o CT. E linearmente isso acontece. Se tivermos metade do número de moléculas iniciais, teremos um CT a mais para atingir aquela fluorescência, e assim por diante. E nós podemos usar uma fórmula que a princípio parece perturbadora, mas ela é bastante simples. O número de moléculas iniciais, o M0, então, em qualquer reação de qPCR, é 10 elevado a uma constante, que depende da reação, que multiplica o CT obtido mais uma outra constante, certo? Então isso aqui na verdade é uma equação da reta, simples. Então aqui está estabelecida a relação entre CT e o M0. Na prática, como é que isso funciona? Para um determinado alvo, um determinado DNA que vai ser amplificado, nós temos que estabelecer uma curva padrão dessas usando quantidades conhecidas de DNA, obtidas por diluição seriada. Esse DNA pode ser quantificado por métodos tradicionais, espectrofotometria,
feitas diluições seriadas e utilizadas essas quantidades diminutas de DNA, que não poderiam ser medidas pelos métodos convencionais, para estabelecer, então, numa única rodada lá na máquina de PCR, com algumas reações, cada uma com uma quantidade diferente de DNA inicial, idealmente sempre dobrando essa quantidade de uma reação para outra, estabelecendo as curvas de amplificação, os CTs obtidos para cada uma das quantidades, traçando esse gráfico final, então, aqui, correlacionando o CT com a quantidade de moléculas iniciais, estabelecendo a fórmula geral e, a partir de agora, qualquer amostra desconhecida, sendo submetida à amplificação nas mesmas condições que as amostras utilizadas para estabelecimento da curva padrão, nós obteremos para ela um CT. Esse CT joga na fórmula ou no gráfico e vai nos dizer o número de moléculas iniciais presentes naquela amostra desconhecida. Isso, então, é a quantificação absoluta de moléculas de DNA, utilizando o PCR quantitativo. Ele pode nos dizer exatamente o número de moléculas iniciais presentes lá numa amostra que de outra forma não poderiam ser quantificáveis devido à baixa quantidade. Entretanto, também este mesmo método pode ser utilizado não para quantificar de maneira absoluta, dizer exatamente o número de moléculas iniciais, mas comparativamente pode nos dizer entre uma amostra e outra quantas vezes uma tem mais ou menos DNA que a outra, simplesmente pelo estabelecimento do CT das amostras. Porque o CT está diretamente, correlaciona diretamente com o número de moléculas iniciais. E com isso, então, nós concluímos as nossas discussões a respeito de PCR quantitativo, de QPCR, sobre as bases fundamentais do PCR quantitativo. Falta ainda discutirmos as aplicações disso.